Quem nunca comprou alguma coisa sem necessidade? Ou já se arrependeu após uma compra? Ou ainda sentiu o desejo de trocar, por exemplo, um celular, um carro ou mesmo um sapato? Mesmo que o seu ainda esteja em perfeito estado. Estamos falando de consumismo. Em algum momento da vida, em maior ou menor grau, todos nós nos deparamos com atitudes consumistas. E quando o consumismo atinge as crianças? O que fazer e como educar para um consumo consciente? A TV Câmara Entrevista de hoje vai falar sobre consumo na infância. E para conversar com a gente sobre o tema, está aqui a Débora Diniz, que é mãe, professora, doula e especialista em língua, literatura e semiótica. Débora é coordenadora da Roda Bebê do Bem e do MILC, Movimento Infância Livre de Consumismo. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada, boa tarde. Débora, para a gente começar essa conversa, né, a gente falou aí de, às vezes, comprar sem ter necessidade. Eu queria estabelecer contigo qual é a diferença entre consumo e consumismo, né? Consumo é difícil a gente não consumir na sociedade em que a gente vive, mas quando que isso se torna um excesso e a gente passa a designar o comportamento como consumismo? Então, todo mundo fica nessa dúvida, né? O que é consumo, o que é consumismo? Eu estou sendo consumista, se eu comprar tal coisa, eu sou consumista, enfim. Né? Para dizer a diferença entre consumo e consumismo, na verdade, é você pensar a finalidade daquilo que você consome. Né? Então, assim, a gente, de uma maneira ou de outra, a gente vai acabar consumindo. Né? Então, tudo que a gente veste, come, enfim, tudo que a gente utiliza, a gente vai ter, de uma certa forma, de consumir. O consumismo, né, ele é quando extrapola o consumo, é quando já não tem uma finalidade, quando você está consumindo, mas você não sabe nem por que você fez isso, né? Então, por exemplo, quando você compra demais qualquer tipo de produto, né, seja alimentação, seja um bem de consumo, seja um livro, nem que seja livro, né, você fala assim, peraí, para que eu comprei isso, né? É quando você compra e você percebe que você não estava precisando daquilo de fato, né? Então, mais sapatos do que precisa, mais roupas do que precisa, mais eletrônicos, mais livros, mais comida até do que dá conta, do que necessita. Então, isso é o consumismo, é aquele consumo por um impulso e que não tem uma finalidade específica, você não estava precisando de verdade, né? Então, você comprou pelo impulso. E aí aquilo vai se acumular, né? Então, isso é o consumismo. Então, é diferente do consumo. Consumir, todo mundo em algum nível. Tem pessoas que consomem mais porque querem ou porque podem, tem pessoas que consomem mesmo menos porque querem ou porque também não podem, né? A gente tem que pensar que a gente está vivendo num país que tem bastante desigualdade social, mas isso não tem a ver com o consumismo. O consumismo é o consumo sem finalidade, sem propósito. E ele, especificamente, esse recorte, né, que a gente vai conversar, são as crianças, né? Quando eles atingem a criança, as crianças, geralmente, para conseguir satisfazer a sua necessidade de consumo, elas dependem dos pais. Mas, por outro lado, elas também influenciam no consumo da casa, né? Já existem pesquisas que mostram que assim, 80% do consumo das casas é influenciado é determinado pelas crianças, forte influência das crianças. Então, porque as crianças elas têm todo aquele apelo emocional para a gente, né? Elas falam, eu quero, aquele é legal, aquele é bonito, ou porque elas viram em forma de publicidade, ou viram algum amiguinho, ou viram agora, a gente vê muito nas redes sociais, algum influenciador consumindo aquilo. E é onde a gente tem que estar atento, né? Porque a criança não trabalha, então a criança não pode ser considerada consumidor, né? Quem compra são os pais. Por outro lado, a criança tem esse potencial de influência, né? Então a gente tem que estar muito atento de onde está vindo esse desejo de consumo, de onde está vindo essa mensagem. E a gente sabe, né, que essa engrenagem aí do consumismo, a engrenagem capitalista, acaba de uma maneira ou de outra assediando essas crianças. E é sobre isso que a gente fala no Movimento Infância Livre de Consumismo, é como é que as crianças são assediadas. Como é que funciona o movimento? Vocês têm uma atuação agora, claro, com uma pandemia restrita, assim, mas vocês fazem reuniões, têm movimentações, tentam pesquisam em cima de legislações. Como que funciona? Como é a atuação do movimento?
O movimento Infância Livre de Consumismo surgiu em 2012. É um movimento formado basicamente por mães. Né? Hoje, né, que depois de 8 anos, é muita coisa, o Milk funciona como se fosse outro filho, né? Tem muita demanda, a gente recebe muita denúncia, é um trabalho exaustivo. Hoje somos 3 mães, né? Eu que moro aqui em São Paulo, a Mariana, que mora na Bahia, e a Vanessa, que mora no Rio. Então, nossos encontros já eram virtuais, a gente se encontrava, né, presencialmente 1, 2 vezes por ano, em alguns eventos que a gente promovia. Mas o Milk surgiu dessa demanda das mães, porque quando a gente fala em consumismo e as crianças consomem, as crianças são assediadas, muitas vezes a gente escuta assim, a culpa é da mãe. Fala assim, a culpa é dos pais, mas a gente sabe que no fundo a culpa é da mãe, que não sabe falar não, que não sabe controlar, que tudo que o filho pede faz, né? Sem perceber que a gente também é uma ponta fraca desse sistema, né? Nós também somos assediados, a gente também tem culpa. Pais, né? Essa máquina do consumismo trabalha muito com a culpa materna e paterna, a coisa a gente trabalha, a gente está fora, não consegue dar atenção suficiente. Então, a gente entrou, né, nesse cenário para dizer, olha, peraí, a gente tem uma fala aí, né? Então, não adianta jogar a culpa para cima da gente, porque é sempre assim, né? Qualquer coisa que acontece em relação às crianças, a culpa é da mãe, né? Que não soube educar direito, mas a gente vive um assédio imenso, é uma competição desigual do consumo, né? Se você for pensar, somos as mães contra o personagem favorito, é a mãe contra a rede social, é a mãe contra o apelo todo, e a gente não tem essas ferramentas, né? A mãe é a parte chata. Então, a gente surgiu para falar isso. Peraí, né? A gente precisa de ajuda, a gente precisa de regulamentação, a gente precisa de apoio, e a gente precisa que as empresas, que os publicitários cumpram as normas, porque eles também não cumprem. Quer dizer, além dessa questão aí interna da casa, né, do papel do pai, da mãe ou dos cuidadores da criança, você tem que lidar com uma série de estímulos externos. Mesmo que você você eduque seu filho para ter um consumo mais consciente, ele vai para a escola, ele vê televisão e ele está na internet. É uma Sim. batalha difícil de lidar. É difícil, né? É como quando sempre a gente escuta aquele conselho, né? Eu, como mãe, escutei muito. Eu tenho 3 filhos, né? Hoje eles já são adolescentes, mas a diferença de idade deles é muito pequena, são 2 anos de diferença para cada um. E eu sempre escutava aquela máxima: não pode levar a criança no supermercado porque elas vão querer e você vai comprar. Né? E eu sempre dizia: eu faço o quê? Eu coloco meus filhos no guarda-volume? Né? Então, esse conselho que as mães costumam escutar, né? Olha, não pode levar filho. Não, eu acho que, por exemplo, a disposição dos produtos do supermercado não deveria ser daquela forma, né? Então, por exemplo, quando a cena mais comum no supermercado é você ver uma criança fazendo birra, chorando, que quer aquilo, que é o outro. E aí tem 2 coisas, né? Fica todo mundo olhando para a mãe, se a mãe vai dizer não ou se a mãe vai dizer sim. Se a mãe briga e diz não, olha que mãe louca. Se a mãe diz sim, olha que mãe permissiva, né? Então a gente fica sempre nessa angústia, né? Sendo que muitas vezes também não é feito nada para nos ajudar. Então coloca os piores produtos ao alcance das crianças, os mais brilhantes, aquele corredor então da fila, que é quando a criança está mais entediada, né? Aquilo é feito propositadamente. Então a gente não pode ser ingênuo, achar que a culpa é da mãe ou a culpa é da criança que não tem educação e que está pedindo do nada. Não é do nada, aquilo é feito para ela pedir. Né? Então a gente fica aí mostrando um pouco e dando algumas ferramentas. Né? Eu penso assim também, nós adultos, né, é difícil, nós mesmos caímos em muitas ciladas, né, do consumismo, porque a gente está lidando com indústria cultural, a gente está lidando com aspectos psicológicos. Eu imagino agora no momento da pandemia, por exemplo, eu estava lendo o aquecimento do mercado da linha branca de eletrodomésticos que voltou a vender, as pessoas ficam dentro de casa e começam a ver o que está faltando. Você acha que, às vezes, o fato de alguém ser um adulto consumista é porque ela foi uma criança ali que não teve essa educação, essa conscientização? Olha, a nossa geração, né, a minha principalmente, né, que é a geração de crianças dos anos 70, anos 80, foi a primeira geração a receber publicidade direcionada para criança, né? Então, a primeira geração que a publicidade era descarada, né? Que a gente fala que a gente tinha a babá eletrônica. Então, é óbvio que isso vai fazer efeito na gente a longo prazo, né? Porque o que acontece com relação ao consumismo é que
o ser humano ele tem uma angústia existencial. O ser humano ele sente essa falta que não sabe exatamente o que é. Mas a indústria do consumo quer provar para a gente que a falta que a gente tem, a falta existencial, é uma falta de coisas. E o vazio existencial é um vazio existencial, não tem como você suprir com coisas, né? Você tampa um buraco, abre outro buraco, né? Porque é uma questão do ser humano mesmo, né? Mas nós somos um público que realmente viramos um público-alvo do consumismo, né? E não só do consumismo, inclusive, você vê da indústria de tabaco, tinha cigarrinho, enfim, e que a indústria do consumo percebeu que se você cativa um público lá na infância, esse público vai ser um público fiel até a idade adulta, até a velhice. Eu vejo gente assim que não pode ver achocolatado, não pode ver macarrão instantâneo, porque faz um link com algo lá da infância, né? Então, você perceber como funciona esse mecanismo, que é o grande segredo. Não quer dizer que todas as vezes, né? Eu brinco, eu fiz semiótica, eu entendia de comunicação e tal, e eu achei que eu estava vacinada com isso até ter filhos. Quando eu tive filhos, meus filhos ficavam, compra esse, e eu achava que isso era completamente normal da infância, até me dar conta do que estava acontecendo, né? Então, não é assim, ninguém nasce desconstruído, ninguém consegue ser totalmente imune ao apelo do consumo, mas a gente tem que estar um pouquinho mais esperto. Ô Débora, como que a gente educa os filhos, né? Dado todo esse contexto que você está falando, porque também você quando tem frustrado um desejo, né? Isso pode gerar frustrado uma expectativa, isso pode gerar um problema para a criança. Como que os pais que estão nos assistindo, você falou que você está em São Paulo, na verdade, estado de São Paulo, você está aqui em Jacareí. Eu estou em Jacareí, né? Eu moro na cidade de Jacareí, mas eu estou no estado de São Paulo. Quem está nos assistindo, assim, por onde começar a ter esse papo, né, com seus filhos, e os pequenininhos até os adolescentes? Então, o que eu percebi muito, na verdade, né, é assim, muitas vezes quando a criança, ela deseja um determinado produto, o que ela deseja no fim não é o produto em si, é a experiência que a publicidade daquele produto está mostrando. Então, por exemplo, teve agora o Dia das Crianças, então houve muita publicidade de jogo, de tabuleiro, jogo e a família junta jogando e tal. Quando a criança manifesta desejo daquele jogo, ela quer mesmo aquele jogo específico ou ela quer a experiência que ela está vendo lá daquela família jogando, se divertindo? Entende? Você pode ter a mesma experiência fazendo o jogo da velha. Então, porque às vezes que a criança ela quer experiência. Ah, mas nunca mais você pode comprar um jogo de tabuleiro? Ora, pode. Você não precisa comprar 20 jogos de tabuleiro. Mas às vezes nem é o que ela quer. Quem nunca passou por essa experiência da criança querer o negócio, você compra 5 minutos depois ela não quer mais. Porque ela não quer aquela coisa. Ela quer a experiência, né? Então, às vezes, quando a gente... É muito comum as mães saírem para trabalhar e falarem assim, não, na volta eu compro alguma coisa, eu te dou um presente. Então, na verdade, a criança ela quer o presente ou é a ausência dos pais? Ela quer o carinho, ela quer o afeto. Então, a gente não pode substituir afeto, a gente não pode achar que experiências humanas de encontros, de carinho, são substituídas por coisas. E é isso que por isso que a publicidade existe. A publicidade quer convencer a gente que sentimentos são substituídas por coisas, por produtos, e não são. Então, esse é o primeiro papo, é perceber o que a criança está demonstrando. E muitas vezes a gente percebe que é só o estar junto, e não precisa ser exatamente aquele produto. Né? Então, o primeiro papo é isso, é conversar assim, olha, você sabe que aquilo lá é tudo mentira, você sabe que aquele chinelo lá não vai fazer você voar, você sabe que aquela boneca não voa de verdade, né? Mas conversar sem também ser amargo, porque eu vejo que muita gente que é contra o consumismo ou contra a publicidade é contra de uma maneira amarga. E aí sim que a gente vai perder mesmo, porque a criança ela quer afeto. E se você não combate aquela afetividade fake com uma amargura, com uma dureza. Então, a gente combate a afetividade fake com a afetividade real. Uma outra coisa que eu vejo é muitas vezes o presente, né, é usado como uma estratégia de recompensa, né? Fez alguma coisa positiva, foi bem na escola. Isso também é uma armadilha para os pais.
É uma armadilha porque, assim, muitas vezes você não está valorizando a ação em si, né? Você está atrás de uma recompensa e tal. Mas, assim, presentes específicos, em situações específicas, também a gente não pode considerar consumismo. Lógico, tem a coisa do condicionamento, e aí é uma coisa psicológica também para ser conversado e tal. Mas não tem exatamente a ver com o consumismo. Eu sempre falo, comprar presentes em datas específicas não tem a ver com consumismo. Por outro lado, tem a ver com consumismo quando você se sente obrigado. Então, assim, primeira coisa, o que tem que ser libertador para os pais? Ninguém é obrigado a nada, você não é obrigado. Né? Você não é obrigado a comprar coisas para demonstrar afeto. Você pode demonstrar afeto sem precisar comprar nada. Você pode demonstrar afeto fazendo um bolo. Teu filho tirou uma nota legal na escola, faz um bolo, faz um café da manhã especial, vai sair, vai fazer um passeio. Hoje em dia, a pandemia está mais difícil, mas vai fazer um passeio no parque, vai fazer uma coisa diferente, né? Então, lógico que o afeto é importante. Isso é o que é o principal. O afeto é importante. As coisas, os objetos não são importantes. Interessante você falar isso, né? A gente vê a publicidade muitas vezes ela não vende produtos, né? Ela vende sensações, status, experiência aí. Isso é projetado para a criança. O consumismo, a gente fazendo a pesquisa para o programa, a gente viu que ele causa muitos males, né? Psicológicos, no comportamento, inclusive na saúde. Tem estudos que relacionam o consumismo infantil com obesidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas consequências que o consumismo pode gerar nas crianças. O consumismo ele vai gerar ansiedade, né? Aquela sensação de pertencimento que a criança ela só acha que vai pertencer àquele grupo se ela consumir as mesmas coisas. Essa inversão de valores, né? Que é a questão do ter para ser, né? Eu só sou se eu tenho tal coisa, e isso não vai só da gente educar só a criança, a gente tem que educar a sociedade como um todo, né? A gente precisa entender que a gente a gente não vale aquilo que a gente tem, né? Aquilo que a gente pode consumir, a gente é muito além disso. E isso na criança tem um peso absurdo. Eu vejo, por exemplo, escolas que em lista de material pedem marcas específicas, né? E isso gera uma ansiedade absurda em crianças. Então, nessa questão emocional, né? No aspecto de saúde, então, quando a gente vê publicidade de alimentos, né? Que eu sempre brinco, né? A gente não vê propaganda de chuchu na TV, né? Nem de maçã, a gente só vê propaganda daquilo. Lógico, eles fazem publicidade, eles querem convencer que aquilo é legal. Então, você toma determinado refrigerante, você está abrindo, é como se tivesse felicidade engarrafada, né? Então, são os piores produtos. Né? Então, aqueles que mais engordam, e muitas vezes tem uma publicidade disfarçada, ou usam personagens que são queridos pelas crianças, né? Ou são colecionáveis, para você ganhar tal coisa, tem que comprar não sei quantos daqueles produtos. Isso vai influenciar diretamente a saúde, né? Então, obesidade, diabetes, outras questões alimentares, né? Enfim, transtornos alimentares. Cada vez mais aumenta mais o caso de obesidade na infância, mas não só, porque também acontece o seguinte caso, né? Parece que muitos adultos só tomam cuidado com aqueles certos produtos alimentícios, que não é nem comida, né? Não é nem alimento, é produto alimentício, se a criança está engordando. Então, você quer dizer que se a criança não engorda, está liberado. Não, não é assim, né? Faz mal. Né? A obesidade é sim um dos transtornos, mas não só a obesidade, né? Tem outras questões ali que vai atrapalhar bastante a saúde das crianças. E são todos esses produtos que são associados à alimentação infantil. Você vai no restaurante, está lá, cardápio infantil, o pior cardápio é batata frita, refrigerante, né? Então, quer dizer, como as pessoas têm a ideia que criança come muito mal, né? E vocês conhecem alguma iniciativa que é realizada em alguma escola? É possível criar uma estratégia para uma educação voltada para o consumo consciente? A gente vê algumas iniciativas de educação financeira para crianças. É possível também? Existem experiências nesse sentido? É possível, inclusive existem cartilhas, tem uma cartilha do IDEC muito boa sobre alimentação em escola, né? Existem várias cartilhas, vários debates, vários professores, educadores, sociedade civil também, que tem essa linguagem, que tem essa proposta de
trazer esse assunto para o debate, começar essa educação, né? Então, por exemplo, tem projetos aí de professoras que fazem leitura de rótulo com as crianças, né? Eu mesmo trabalho na educação e faço bastante isso com os meus alunos, né? Levo esse assunto ao debate, falo sobre rotulagem de alimentos, falo sobre a linguagem publicitária, então dá para ser debatido, mas também a gente precisa de apoio, né? Existem já algumas regulamentações aí, mas ainda está gatinhando, né? Muitas coisas que existem, não, muitas leis que já existem não são cumpridas e outras são burladas, né? Hoje em dia, em rede social, então, internet, está mais difícil ainda. A gente viu nos últimos anos, teve uma questão forte com a legislação sobre publicidade infantil, né? Sobretudo na TV, mas parece que agora já existem ameaças aí de um retrocesso nessas legislações. Vocês atuam também junto com outros coletivos nessa questão? A gente atua, né, com vários coletivos, como, né, tem o Observatório da Publicidade, né, de Alimentos, a gente tem a Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada, a gente tem parceria com a Alana, né, com Criança e Consumo, com várias outras entidades, né, que, né, o criança é prioridade absoluta, porque é uma questão de legislação, a questão está lá na Constituição, a criança é prioridade absoluta e deveria ser protegida, né? Temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a resolução do CONANDA, né, que fala justamente sobre essa publicidade aí, mas é isso, como ainda está difícil a gente conseguir essa regulamentação, e mesmo com todas as ferramentas de regulamentação que a gente tem, ainda essa regulamentação é muito burlada, nesse sentido assim, né? Quando a gente fala de regulamentação, de publicidade direcionada para criança, questão de consumismo infantil, o pessoal sempre fala assim, não, mas é censura. Ah, mas porque não pode proibir, né? E isso não tem nada a ver com censura, porque publicidade não é arte, a gente não está falando de cinema, não é jornalismo, né? Eles querem vender, é simplesmente uma ferramenta de venda, só isso, né? E existe, então, se você como consumidor, o consumidor ele precisa ser protegido. E tudo que a gente fala de criança é muito engraçado, né? Quando você fala assim, olha, tem muita gente, que engana idoso, né? Liga lá, tem aquela coisa de telemarketing, liga para o idoso, engana idoso, não pode. E a gente fica muito indignado quando o idoso é enganado, mas a gente não tem a mesma indignação como as crianças são facilmente enganadas, né? Então, são vulneráveis, tanto idosos quanto crianças, e precisam ter proteção da sociedade inteira. E não adianta jogar só no colo das mães, né, e dos pais, né? Vocês que protejam aí seus filhos, a gente vai assediar como a gente bem entender. Não deveria ser assim, né? Então, é essa batalha árdua diária que a gente fica o tempo todo em cima. Débora, você falando, né? A gente pensava muito, né, até algum tempo atrás, no controle do que os filhos assistiam na TV, né? Nós somos de uma geração, como você mesmo falou, que cresceu vendo TV e a publicidade infantil dos anos 80 era terra de ninguém, né? Era abusiva, Era né? Eu tenho, você não tem, né? Pra você ter uma ideia, eu colecionava papel de cigarro. Escrevia não, era a uma gente coleção. jogava a dedanha, né? Stop com nome de cigarro, né? Era... o nome de todo Você escrevia uma carta para Souza Cruz, ela te mandava todos os papéis. Já o papel de cigarro, que é a embalagem do cigarro, né? Sim. Isso não, mudou. a publicidade de cigarro, né? Super era ali, a gente ficava deslumbrado. Sempre vendia liberdade, né? A publicidade de cigarro. Sim. E a gente foi vendo como isso foi evoluindo. Hoje você não pode ter o cigarro associado a eventos esportivos, culturais, sim, né? E eu fico imaginando que... E fez super bem para a sociedade, não fez mal, né? Não adianta... Mas eram tão lindas as propagandas, pois é, e convenciam tantas pessoas a consumir um negócio que dava câncer. Verdade. Né? Ficou na memória afetiva da gente. Agora fico imaginando que essa discussão hoje é quase que impossível fazer essa discussão do consumismo infantil sem fazer uma discussão que é do uso que as crianças, ou, né, em geral, fazem da internet, né? Do controle da internet pelos pais. Como é que você vê essa questão? Se já era difícil a gente controlar a publicidade direcionada para criança em televisão, né? Mas que tinha aquela separação do que é programa, do que é propaganda. Apesar de ter também aquela coisa de merchandising dentro dos programas infantis e tal, na internet está um pouco pior. Porque na internet, então,
tem muito youtuber, tem influenciador, a gente vê crianças que seguem páginas no Instagram, é para todo lado, não é um canal só, né? Não é o YouTube, é o Instagram, é o Facebook, né? A gente vê a maioria dessa publicidade direcionada para criança, hoje em dia, TikTok, YouTube e Instagram. As crianças menores estão mais no YouTube, né? E seguem lá os youtubers, né? Antigamente as crianças queriam ser jogador de futebol, cantor, hoje em dia as crianças querem ser youtubers, né? Então quer ser famoso e tal. E fica mais difícil. Fica mais difícil fazer esse controle. Então, e até a pouca regulamentação que tem, ainda não tem incidência, quase, nas redes sociais. Tem muita questão de criança fazendo trabalho infantil, essa coisa de youtuber mirim, que a gente vê muito, né? Inclusive com os próprios pais lá, é uma coisa bem maluca. E é assim, infelizmente, né? Eu brinco que nessa seara a gente está no meio que a gente que lute. É injusto, não é justo, não é o certo, não seria o correto. Mas atualmente os pais estão bem solitários nessa questão, tá bem no agente que lute e precisa cuidar mesmo. A gente precisa ver o que essas crianças estão. E agora com pandemia, gente, a gente tinha essa coisa, né, de criança não ficar em tela, de ficar longe do celular, de ficar longe das redes sociais, e veio a pandemia para pôr abaixo, né, essa que era uma solução que a gente tinha, né? Vai brincar, vai sair, e aí as crianças todas, não sei quanto tempo a gente vai levar para corrigir esse estrago, porque foi um estrago nessa infância, essa questão da pandemia e de ficar esse excesso de tela. O que a gente tinha também, muitas mães estão trabalhando em home office e não tinha outra solução a não ser deixar a criança em tela. Mas tem que colocar alguns bloqueios, não ter essa coisa de um canal levar o outro. Essa semana a gente recebeu uma denúncia super chata de começa essa coisa de um canal leva para o outro, um canal leva para o outro, e essas crianças jogam esse joguinho de Among Us, e tinha um canal de youtuber que tinha esse tema de Among Us, mas era super, sabe, com um monte de temas que não eram infantis. Então, às vezes, muitos canais usam esses personagens infantis para temas que não são infantis. A gente tem que ficar muito em cima, e assim, é cansativo, não é fácil. Eu, como mãe, eu digo, estamos juntas, mães, pais, não é fácil, né? A gente faz o nosso melhor, e porque ainda não tem uma incidência clara de regulamentação sobre isso. O que a gente pode fazer? A gente denuncia, caminha para Ministério Público, encaminha, né? Tem que fazer denúncia, também não pode ficar de braço cruzado falando, não. Como é dura a vida, né? Mas que tá complicado, tem que ficar junto mesmo. Débora, é isso que eu queria te perguntar. Como que as pessoas podem encaminhar uma denúncia? Quais são os mecanismos de fiscalização? Vocês têm alguma também, quem quiser entrar em contato com vocês para que vocês auxiliem nesse processo? Tudo que a gente recebe de denúncia, a gente caminha para o Ministério Público, que é o que dá para fazer, né? A gente mostra para algumas entidades que já tem, porque assim, o Movimento Infância Livre de Consumismo somos 3 mães, né? A gente não é uma organização, a gente não tem advogado, assim, não é uma coisa. A gente recebe denúncia, mas denúncia de mãe, vocês viram isso, vocês viram aquilo, e a gente trabalha com isso, dando dicas, falando o que pode fazer, o que não pode fazer, como é que tá, como é que não tá, mas a gente não tem poder de denúncia assim, olha, vamos fazer. O que a gente faz, quando, por exemplo, há uma grande denúncia aí pública, a gente assina junto, né, como movimento de mães. Mas é basicamente isso, né? A principal ferramenta que a gente tem em mãos é o Ministério Público, e encaminhar para a Procon, encaminhar para os conselhos, vai jogando, vai mandando as denúncias, né? Dependendo, por exemplo, se é uma publicidade que fere a NBCAL, a gente manda para. Então, assim, depende do que né? Se é de alimento, se é do ECA, o que está lá ferindo, né? Então a gente também dá ali o caminho das pedras, faz isso, faz aquilo, faz o outro, mas assim, a gente mais do que nada, tipo assim, a gente entende, a gente tá junto, é assim que acontece, e como a gente pode criar algumas ferramentas em casa,
né? E como proceder para dar sequência a isso. Mas a gente não tem esse papel regulamentador, a gente não tem esse papel de advocacy e tal. E daí, Quer dizer, vocês isso aí tem outras a denúncia chega para vocês, seria um primeiro passo. A partir dali, vocês vão tentar a gente encaminhar. fala, ó, você tem que encaminhar para cá, tem que encaminhar para lá, né? A gente não tem, por exemplo, uma página para receber denúncias, nem tem como, né? Como nós somos 3 mães que trabalhamos, né? O Milk é o nosso, a gente brinca, né? O nosso outro filho que a gente faz para poder conversar com todos os pais e mães que passam pela mesma situação que a gente, né? Mas a gente não é um organismo de denúncia. Vocês têm uma apesar página de receber. Vocês têm uma página no Facebook, alguma coisa assim? A gente tem uma página no Facebook, né, Infância Livre de Consumismo. Temos uma página no Instagram, que é o @Infância Livre, e no Twitter, @Infância Livre. Também a gente tem vários vídeos lá no YouTube. A gente entra também, a gente lutando com o próprio veneno, né? Entra na rede social para tentar levar esse debate. Fazer uma implosão, né? Contraponto. Por dentro, né, do sistema. Por dentro do sistema. Débora, a informação é muito importante, né? Às vezes acho que tem pessoas que não têm uma consciência de que aquilo pode ser um problema, né? De que determinado comportamento ele pode gerar um problema maior, né? Eu vejo, a gente começou falando disso no começo do programa, às vezes os pais acabam cedendo, né? Para não magoar o filho, ou às vezes até um sentimento de culpa, eu acho que acontece isso também, né? Um pai às vezes não está tão presente quanto gostaria e acaba suprindo isso, atendendo esse tipo de desejo. É assim, o principal é os pais pensarem o seguinte: a gente não é culpado, existe toda uma ferramenta ali de assédio, de desejos, e que a gente às vezes consegue se libertar, às vezes não. Uma coisa que eu posso dizer para os pais e mães é que quando a gente se dá conta que a gente não precisa de coisas para ser feliz, que a gente não precisa de coisas para tornar nosso filho feliz, isso também é libertador, porque também tem muita culpa do eu não posso comprar, então eu sou uma mãe pior, eu sou um pai pior. Eu acho que pior do que o consumismo, no sentido assim, nossa, eu comprei sem nem pensar porque eu comprei, que já é péssimo, inclusive a gente pensando em meio ambiente, né, gente? O planeta é um só, então tudo que a gente consome tem um impacto no planeta. Também pensar como essa ferramenta é cruel também com quem não pode, né? Então, se a gente fica alimentando esse monstro do consumismo, eu só sou se eu tenho, para quem consome já é ruim, para quem tem esse poder, né, consegue consumir já é ruim, para quem não consome é totalmente cruel, né? Então, a gente precisa, aos poucos, né? Eu queria que fosse rápido, mas a gente sabe que tudo demora, mas ir desmontando aí essas engrenagens aí para não ficar desse jeito. Débora, muita gente que às vezes assiste, né, fala, mas é fácil falar. Fala um pouquinho da tua experiência, né, como mãe também, e como que é para você lidar e criar os teus filhos com essa nova perspectiva? Olha, é bem libertador, e também não foi assim de uma hora para outra, não, porque logo de começo você está tão apaixonada pelos filhos, né, que você também compra aquele modelo de mãe do comercial de margarina. Então você acha que você precisa fazer aquilo, como eu disse lá no começo. Eu achava, então assim, eu deixava meus filhos assistindo programas infantis de qualidade, de canal que não tinha violência, e não me dei conta o quanto de publicidade tinha. E meus filhos ficavam, mãe, compra esse, mãe, compra esse. E eu achava que fazia parte, que era normal, que todas as crianças falavam isso, porque todas as crianças que eu conhecia falavam isso. Até eu me dar conta, eu fiz uma experiência, eu peguei e falei assim, eu cancelei aquele canal e eu pus os mesmos, na época ainda era DVD, mas os mesmos personagens eles assistiam em DVD, e eles pararam de falar. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Outra coisa, essa coisa de lanche com brinde, né? Virava meio que um círculo vicioso. Cada vez que ia no cinema assistir o filme, ia comer o lanche, no lanche já vinha o personagem. E aí tinha aquele apelo da coleção, até que um dia, nós somos em 5, eu me dei conta que eu tinha comprado 5 para completar uma coleção. Ninguém comeu o lanche, porque é óbvio que o lanche era ruim, sabe? E aí eu me senti assim, eu falei, tem alguma coisa muito errada. Eu sempre conto essa história, porque essa história, assim, ninguém, como eu falei, ninguém nasce desconstruído. E eu falei assim, o que eu estou fazendo? Vou parar com isso. E era aquela coisa, depois ia para o baú, brincava um pouco e ia para o baú. A maioria das mães tem lá em casa um baú de tranqueira, que brincou lá na hora, completou a coleção, enfim. Então, com os meus filhos foi muito isso. Eu também fui na tentativa de acerto e erro,
Mas muito cedo eu peguei e falei assim, não, tem alguma coisa errada, e comecei a observar mais. E aí eu comecei a perceber muito isso que eu comentei de você, da experiência, né? Então hoje meus filhos, eles vêm para mim, esses dias minha filha estava falando, poxa, sabe o que eu mais gosto da Páscoa? Foi o quê? Ah, eu gosto tanto de fazer o chocolate que você põe o ovo, e eu fazia o ovo mesmo, né? Pegava o ovo, tirava a gema do ovo, e com o ovo eu fazia o bolo, e aí a gente lavava a casca e ficava e pintava, e aquilo levava muito tempo. E era um tempo que eles me tinham com eles, né? Então, assim, eles não têm saudades. Olha, isso é fato. Nenhuma criança vai ter saudade, vai lembrar da marca do brinquedo que ganhou no Natal ou a marca do ovo da Páscoa. O que ela vai lembrar é o momento que ela viveu. Ela vai lembrar da avó que estava junto naquele Natal, ela vai lembrar do momento que a mãe... Então, aquilo que a gente pensa, que as crianças estão tão excitadas, tão felizes com aquele consumismo, não é o consumismo, é o momento. Então, ela teria a mesma alegria com o ovo pintado ou o ovo que vem com um brinde dentro. Porque o que ela quer está com a gente. Né? Então, eu me dei conta disso. Então, eu vejo isso que funcionou com os meus filhos, as memórias que meus filhos têm. Ah, mas se pergunta, mas você nunca comprou uma bicicleta? Lógico que eu comprei uma bicicleta, eu queria ver eles com aquele joelho muito ralado mesmo, né? Então, não é isso, eu nunca vou comprar nada. Mas, assim, tudo que eu comprei foi para ter um momento, para ser brincado. Então, eu comprei um brinquedo para ser brincado até cansar. Eu não comprei um brinquedo para ficar esquecido no armário. Eu não comprei um ovo de Páscoa só porque passou na propaganda. E isso funcionou muito. Então, essa relação que eu tenho com os meus filhos e que essas memórias que eles têm são memórias verdadeiras, são memórias de afetos. Né? Então, eu acho que isso é muito libertador. E liberta, porque a gente sabe, hoje em dia, então, a gente está vivendo uma crise tão grande. Quando a gente se vê liberto disso e fala, poxa, eu posso fornecer um momento maravilhoso. Agora vem Natal, gente. Vocês podem fornecer momentos maravilhosos com os filhos, com todas as crianças. Não é filho, é sobrinho. É isso, que as crianças elas querem afeto, elas não querem coisas. Débora, eu vou fazer uma provocação assim para a gente encerrar, a gente está chegando no final. Será que a gente pode pensar que, na verdade, toda essa onda do consumismo infantil é uma provocação para a gente olhar para dentro, assim, olhar para os nossos valores, para a forma como a gente está compartilhando o espaço com a nossa família, no caso de dos pais, de como que eles estão passando esse tempo e que as experiências elas não podem ser trocadas, né, por produtos? Você acha que isso serve como uma provocação? Eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa pensar sempre nisso, que o consumismo, que leva o consumismo é o vazio emocional, esse vazio existencial, muitas vezes a culpa, muitas vezes, né? E quando você percebe que você não precisa comprar coisas, né? Aquela história assim, tô triste, vou comprar uma roupa nova. Não, você tá triste, você tem que olhar para o que está te causando tristeza, né? Eu tô feliz, então eu vou comprar. Você tá feliz? Celebre a felicidade, né? E isso é o mais importante. Então, eu acho que muito isso. Quando a gente olha para as experiências, como a gente olha para nós, seres humanos únicos, incríveis, né? Eu acho que esse é o principal. E aí a gente consegue vencer o consumismo. Legal. Débora, eu quero te agradecer. Vou deixar para você aí fazer o teu encerramento. Deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? E é como você mesmo falou, a gente veio agora do Dia das Crianças e se aproxima o Natal. Vai emendando de data em data, né? E é isso, né? A gente não precisa, a gente pode celebrar todas as datas. Quando a gente fala o não consumismo, não significa não celebrar datas, não celebrar a nossa existência, não celebrar, né, as crianças, não celebrar as pessoas. A gente pode fazer isso. Mas a mensagem que eu sempre dou é uma mensagem que a gente fala muito no Mil, que é assim, não é só o porquê, é o para quê. Qual é a finalidade daquilo? Né? Se for uma finalidade boa, se o para quê for ótimo, olha, eu estou comprando, eu fiz isso, tem uma finalidade boa, para quê? Tá perfeito. Agora, para ficar, se você não vê um motivo mesmo específico, ou se o porquê não é nenhuma coisa tão legal, não faça. Né? Não precisa, a gente não precisa, a gente tem que parar e perguntar, eu preciso mesmo disso? O que a gente precisa? Né? E às vezes as coisas que a gente precisa não vende numa caixinha, né? Não estão em embalagem. Tem que ter um consumo consciente, né? Tem aspectos também ambientais, como você falou. A gente se perguntar, né? Daquilo que estamos consumindo, de onde, para onde vai e tudo mais. Para onde, qual o impacto, né, desse consumo. Bem,
Débora, obrigado pela tua participação. A gente vai encerrando esse TV Câmara Entrevista aqui. Espero que você que tenha nos assistido também tenha aproveitado esse bate-papo, essa reflexão. Lembrando que você pode acompanhar outros episódios, sugerir temas em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Obrigadão, Débora, pela tua presença mais uma vez. Agradeço muito o convite. Isso aí. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Acompanhe a TV Câmara, acompanhe a TV Câmara Entrevista.